Ó, o Júnior falou aqui, quanto tempo leva um projeto, já a criação até o deploy para o consumidor? Cara, depende do projeto de novo. Tem projeto, e assim, você tá falando do zero, por exemplo, vamos criar um projeto do zero. Depende quanto dinheiro que a empresa tem para gastar nele. Qual é o tamanho daquele projeto, qual que foi o MVP que foi decidido. É isso, mas normalmente demora poucos meses. E a maior parte a probabilidade, galera, a maior parte das vezes, vocês vão entrar num projeto que já existe. Tá? Um projeto que já está em produção. Não é sempre que vocês vão pegar um projeto que não está em produção, que não está para o cliente ainda. É improvável que isso aconteça, tá bom? Normalmente, quando ainda não foi para o cliente aquele projeto, você tem muito mais espaço de tempo, mais probabilidade, aliás, mais abertura de ter erros, porque o cliente não vai ver. Então, se for para produção com bug, tipo, o cliente não está usando, né? Se for para produção, né? Porque meio que não existe produção, um ambiente de produção, porque não vai estar aberto para os clientes, tá tudo bem, tá? Mas normalmente você tem mais tempo para trabalhar com isso. Agora, como que funciona? A partir do momento que você começa uma feature nova até ela ser deployada. O ideal é que isso aconteça dentro do time frame de uma sprint. Depende como o projeto funciona, se ele trabalha com release, se você tem que deployar, se você pode deployar aquela feature única ou se você precisa fazer o deploy de features em conjunto, e aí sim fazer um release com aquilo, e aí vai demandar mais tempo, vai demandar mais teste, né? Por quê? Porque você tem mais variáveis acontecendo. O que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar que você tem um e-commerce, e aí você só tem um catálogo simples, e o catálogo ele não tem nenhuma busca. E aí você fala assim, tá, agora a gente vai adicionar a feature de busca. A gente começa a desenvolver a feature de busca, vamos dizer que em uma sprint, aí 2 semanas ela fica finalizada, que eu acho que é um tempo meio pequeno para uma feature de busca se ela for complexa, dependendo das ferramentas que você está utilizando também. Aí beleza, você vai testar a feature de busca, garantir que ela está funcionando com um catálogo de produtos, verificar tudo bonitinho, fazer teste de regressão, mandou para produção, legal, vamos testar em produção, ver se está funcionando, funcionou, tá ótimo. 2 semaninhas está pronto, tá? Lembrando que isso depende da complexidade de cada feature. Agora vamos imaginar que você está falando de uma feature que vai entrar com a feature de busca, vai entrar também uma feature de curtida de produto, que vai entrar também uma feature diferente, focada para saber quantas vezes o usuário clicou em cada produto ou quanto tempo ele ficou olhando aquele produto. E aí você vai fazer o deploy, uma release, né, que a gente chama, vai pegar cada uma dessas features e fazer o deploy delas juntas. Isso vai demorar mais tempo de teste, vai precisar ficar em pré-produção por mais tempo, tá? Então é diferente. E tá vendo isso daqui que eu tô trazendo para vocês, galera? Essa visão que eu tenho, essa visão é o que vai te transformar num QA muito bom. Porque você tá vendo que cada uma delas eu tenho uma estratégia de teste ou como as coisas têm que ser feitas de um jeito melhor, né? Porque não necessariamente a sua empresa vai fazer desse jeito. Não é porque esse é o melhor jeito para cada situação que vai ser feito assim. Talvez você faça do pior jeito, talvez você faça de um jeito que não seja tão bom quanto, pelo simples motivo que a pessoa que está ali como QA, ou a pessoa que está ali gerenciando o projeto, ou os desenvolvedores que tem no seu time, não sabem qual é o melhor jeito para se fazer isso. Entende? Então é por isso que eu falo, pô, enquanto você poderia estar estudando isso, como melhorar isso, como fazer isso, você ter um lançamento, fazer um deploy com mais tranquilidade, você está estudando K6. É isso que eu quero dizer, tá? É por isso que eu falo, K6 não necessariamente por ser uma ferramenta que vai te ajudar. Agora, bater um papo sobre isso daqui que eu tô falando com um gerente de tecnologia da sua empresa, aí sim você passa. O Carlos falou aqui, Manny, quanto tempo você levou para automatizar todos os testes necessários, mais ou menos? Carlos, isso depende de empresa para empresa. Teve empresa que eu nunca cheguei a terminar, teve empresa que eu cheguei a construir uma automação que cabia a maior parte dos testes, né, que foram mapeados. Eu cheguei a fazer isso em alguns meses. Depende muito do projeto. Depende muito do projeto. Então, assim, porque às vezes o projeto ele é grande, você precisa automatizar muita coisa, às vezes o projeto ele é menor, você precisa automatizar menos. Então, só para você entender, no projeto que eu estou atualmente, né, que eu estou automatizando agora, eu comecei a automatizar um projeto dentro do meu time, dentro de um dos times que eu trabalho, cara, eu vou automatizar basicamente 5 cenários, eu já estou na mais da metade, porque é um projeto pequeno, é um projeto de single page application, né, que é um projeto de onboarding, de registro de usuário. Então, é super rápido, super simples de automatizar e aquele projeto é daquele time. Óbvio, eles têm outros projetos, mas outros repositórios, né? Mas, cara, assim, eu nunca cheguei a medir isso de verdade, porque meio que você
tem o projeto, ele continua crescendo sempre, então você sempre precisa adicionar novos testes. Às vezes você encontra corner cases, né? Ou seja, casos de teste que eles são mais específicos, e aí por eles serem mais específicos e você encontrar um bug você acha que vale a pena adicionar, e aí você vai e coloca. Lembrem-se, um planejamento bom é um planejamento que nasce morto. Por que eu falo isso? Porque quando você planeja, por exemplo, eu vou planejar aqui como que a gente vai construir automação. Galera, na semana seguinte, provavelmente já tem coisa nova, já tem casos de teste novo, você tem um conhecimento mais profundo sobre aquele sistema ou sobre aquela feature daquele sistema e você percebe que precisam ser adicionados casos novos. Então, meio que nunca morre, entendeu? Meio que você nunca chega a finalizar um projeto, entendeu? O Rodrigo falou aqui, acontece de ter atrasado e alguma parte do projeto e a empresa dar menos tempo para QA e fazer os testes? Com certeza, Rodrigo, isso acontece muito mais do que eu gostaria. Inclusive, é por isso que é tão importante o planejamento, né? Se você tem um planejamento à vista, tem algo bem produzido, um planejamento bem documentado de teste, de o que você pretende fazer, você consegue mostrar para eles o que faltou, o que não faltou, por que deu ruim. Porque assim, muitas vezes existe um negócio chamado time to market. E o que é o time to market? Vamos imaginar que a sua empresa, ela tá... parte do que ela quer trazer pro cliente dela, cara, precisa entrar hoje, ou assim, precisa entrar esse mês, porque senão a gente vai perder o time to market, ou seja, a gente vai perder as pessoas que provavelmente comprariam aquele projeto. Então, se os desenvolvedores atrasarem, se o planejamento daquele projeto atrasar, ou a ideia não ficar bem clara para todo mundo, e no final das contas tiver que desenvolver de um jeito meio maluco, cara, você vai ter menos tempo para testar. E é isso, e a probabilidade de ter bugs em produção é muito maior. Então isso é algo que pode acontecer sim. Não é o ideal, mas acontece, cara, não tem jeito.